O que me chama a atenção é que os motivos para a elevação da Selic estão desaparecendo e sempre um novo motivo é colocado. Então, por exemplo, né, no final do ano passado, começo desse ano, a justificativa fundamental para elevar a Selic era que o risco do país estava aumentando e havia uma especulação no mercado de câmbio que levaria à desorganização da economia. Pois bem, medidas foram tomadas, as circunstâncias internacionais mudaram, e o que a gente vê hoje é que o risco do Brasil está caindo e a taxa de juros deveria, no mínimo, acompanhar isso. Tá? Então, isso não está acontecendo. As expectativas de inflação estão melhorando e os dados da inflação estão melhorando. Já há um arrefecimento, inclusive, no preço dos alimentos. Isso com a economia crescendo, com o emprego sendo gerado. Então, a economia parece estar se adaptando já a um nível de demanda mais alto, como era esperado. O que me preocupa é que você sabe que a elevação da Selic ela se transmite assim, para o conjunto de taxa de juros, né? Muito rapidamente. Isso afeta mercados importantes que estão se desenvolvendo. Então, por exemplo, a nossa indústria ela já começa a se recuperar em grande medida porque o mercado de bens de consumo duráveis está se recuperando. Então, o que significa isso para o crédito aos bens de consumo duráveis, como, por exemplo, veículos? Né? O que isso pode significar? Segundo ponto, né? O Brasil é um país com muitas famílias endividadas. E famílias endividadas, elas rolam a dívida o tempo todo. Então, você paga o cheque especial com cartão de crédito, pega um crédito consignado e paga suas dívidas e faz outra dívida para pagar o crédito consignado. Isso é uma dinâmica razoavelmente conhecida. Quando você vai aumentando as taxas de juros, você não contamina só os empréstimos do presente, mas você contamina a própria situação financeira dessas famílias que precisam rolar a sua dívida. O que me parece é que vai se criando uma armadilha que tem a capacidade de influenciar negativamente uma retomada. Queria falar um último ponto. O aumento das taxas de juros ele tem um efeito sobre a economia que é muito pouco explorado, como eu diria assim, com mais clareza, mas você faz uma transferência enorme de renda da sociedade para pessoas que têm ativos financeiros. Então, tem um número que está sendo muito badalado, e eu acho que com razão, a despesa de juros do governo federal no último ano foi algo próximo de 900 bilhões de reais. Olha, esses 900 bilhões de reais estão indo direto para as contas de pessoas que têm aplicações financeiras, empresas com aplicações financeiras, inclusive bancos, mas não apenas. Né? No que isso contribui para a dinâmica de desenvolvimento de um país como o Brasil, que tem uma concentração de renda elevada e precisa distribuir renda? Então, assim, o Banco Central deveria estar envolvido mais diretamente num programa de desenvolvimento econômico em que essas dimensões, o crescimento, a distribuição de renda, fossem levadas em conta junto com o controle da inflação. Eu não sou do grupo de economistas que acha que a inflação pode crescer à vontade ou que pode correr solto. Eu sou a favor de ter um controle da inflação, mas isso não pode ser o único objetivo. E eu não sei por que perseguir outros objetivos prejudicaria o controle da inflação. Por exemplo, uma das formas da gente controlar a inflação em um médio tempo é aumentar a produção de alimentos, é aumentar a produção de bens de consumo. Eu te pergunto, no que a elevação dos juros básicos que se transmite para o conjunto de juros da economia ajuda nisso? Na minha opinião, em nada.